Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica e pós-graduação em direito penal. Hoje abordarei dois grandes psicólogos que revolucionaram a psicologia na humanidade. O primeiro foi Sigmund Freud, que nasceu no ano de 1856, na Áustria, e morreu na Inglaterra no ano de 1939. Freud foi o criador da teoria psicanalítica e do método psicanalítico. Freud formou-se em medicina e, a princípio, se dedicou à neurologia, tendo alguns trabalhos de neurologia, tendo deixado um trabalho escrito de neurologia chamado Afasia quando era jovem. Da neurologia, ele passou para a psiquiatria, onde, após estagiar na França, numa especialização no hospital de Salpêtrière, com o grande neurologista Martin Charcot, ao estudar a histeria e verificando a aplicação da hipnose, descobriu a importância do inconsciente para a explicação do comportamento humano. O segundo psicólogo também formou-se em medicina, chamado Havelock Ellis. Nasceu no ano de 1859 e morreu no ano de 1939. Todos eles têm em comum o enfoque na sexualidade. Porém, Havelock Ellis nunca aderiu à psicanálise. Ele pode ser considerado o pai da sexologia, inglês de nascimento. Quanto à sua relação com a psicanálise, ele diz no seu livro Estudos de Psicologia do Sexo: haverá muitas pessoas, poderiam acrescentar, que antes de me aceitarem como guia, declararão saber qual é a minha atitude com relação à psicanálise, a doutrina que até pouco tempo, se não realmente até hoje, tem motivado tanta controvérsia, quando surgem questões de psicologia sexual. Por isso, posso dizer logo aqui o que se tornará claro no seu devido tempo: que minha atitude desde o início foi de solidariedade com a psicanálise, embora nunca tenha sido a de um partidário. Outra observação que diferencia dos estudos de sexologia, de psicologia sexual de Havelock Ellis da teoria psicanalítica. E diz mais adiante no seu livro, Estudos de Psicologia do Sexo: eu poderia até alegar, nos meus estudos, que diferem de todas as obras anteriores sobre o assunto,
pela predominância no trato dos fenômenos das pessoas normais do sexo. Dos fenômenos normais do sexo. Aí é uma diferença que devemos fundamental, porque Freud procurou explicar o comportamento humano através principalmente das motivações sexuais, embora ele não negligenciasse a educação e a sociedade, a influência da educação e a sociedade. Avelloqueles, também médico, os trabalhos de Avelloqueles foi mais em direção à psicologia social. Avelloqueles deixou vários livros escritos. O principal foi Estudos de Psicologia do Sexo, em 7 volumes. Posteriormente, no final da vida, ele fez uma obra condensada chamada Estudos de Psicologia do Sexo, que tem um exemplar condensado de sua obra de pesquisa sobre a sexualidade aqui na minha mão. Freud teve sua obra vastíssima também, em que ele a princípio dividiu a instância do psiquismo humano em 3 setores fundamentais: o ego, o id e o superego. O ego é o nosso eu consciente. O id é os impulsos instintivos e o superego é o que nós podemos chamar a censura, ou que chamamos a consciência, o que tem as noções de valores e procura controlar os impulsos do id. Impondo no comportamento humano as censuras. Apesar de serem contemporâneos, embora um era austríaco, que na época a Áustria pertencia à Alemanha,